O pacote do governo é aprovado pelos deputados. CCJR dá parecer favorável ao plano plurianual. E ainda, deputados da primeira à 10ª legislatura são homenageados pela Assembleia. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Em mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os deputados relataram 12 projetos, entre eles o que estabelece o Plano Plurianual para os próximos 4 anos. O Plano Plurianual para o período 2020 a 2024 recebeu parecer favorável por unanimidade dos deputados durante a reunião da CCJR. A proposta, encaminhada pelo governo, teve como relator o deputado Marçal Filho, do PSDB, que destacou os pontos prioritários de aplicação dos recursos públicos no Estado. O plano plurianual, na realidade, é uma previsão de investimentos, do que o governo vai priorizar. São as diretrizes gerais em relação aos próximos anos. Nós fizemos ali uma análise profunda em relação a isso, tendo em vista a realidade atual do nosso país, do nosso Estado, mas também com vistas a esses anos vindouros. Nós não podemos deixar de ter otimismo em relação aos rumos que a economia do país vem tendo e, consequentemente, a do Mato Grosso do Sul. Então, temos que ter um pé firme na realidade, no que nós estamos vivendo, que não é um momento muito bom economicamente, mas temos que ter essa perspectiva, essa boa perspectiva, E essa análise que eu pude vislumbrar, me pareceu muito realista esse plano plurianual. No plano contém as diretrizes e prioridades da administração pública estadual para as despesas de gestão, manutenção, programas e serviços. Segundo o projeto, constam no plano 34 programas temáticos que expressam as ações destinadas à entrega de bens e serviços à sociedade e 20 de gestão, manutenção e serviços destinados ao apoio das atividades de atuação governamental. É um bom equilíbrio que nós temos que ter no sentido de realizações de obras que são tão necessárias ao Estado, principalmente na área de infraestrutura, e ao mesmo tempo serviços públicos, a melhoria nos serviços públicos, que ao final e ao cabo, o que interessa à população, levar um melhor serviço público até o cidadão. O líder do governo, que também compõe a CCJR, falou da importância dos princípios norteadores do plano plurianual, entre eles a mobilização e participação social, a vida digna e próspera e governo presente, transparente e responsável. O PPA ele cuida do presente com os olhos no futuro. Ele tem uma projeção para 2020 a 2024, 4 anos. Projetando aquilo que se tem de perspectiva de crescimento da economia e do desenvolvimento do Estado. O deputado Marçal Filho fez um relatório circunstanciado, muito bem elaborado, fruto inclusive da sua experiência como parlamentar federal, de forma que o plano plurianual ele reflete exatamente as expectativas que o governo tem e que são favoráveis. A gente espera que 2020, 2021, os anos vindouros possam ser melhores do que aqueles que nós estamos vivendo na atualidade. E o PPA ele reflete essa perspectiva e essa vontade. Outra proposta de destaque, também encaminhada pelo Poder Executivo e que recebeu parecer favorável do relator, deputado Lídio Lopes, trata do aumento nas alíquotas de arrecadação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado. A proposta também traz benefícios para Mato Grosso do Sul. Tem uma alteração do Fundersul, da alíquota do Fundersul, no que tange a questão da agropecuária, transporte de grãos no Estado, porém o Fundersul ele é opção, ou o produtor. Ou ele recolhe o Fundersul, que ele tem um benefício muito grande, ou ele pode recolher o ICMS, que a alíquota é bem maior. Então, tem todas umas discussões hoje no que tange a esse projeto. Nós apenas
votamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça a questão da constitucionalidade. Constitucional porque não tem vista iniciativa, o governo ele tem a competência de mexer na questão de alíquota, de questão tributária, de poder encaminhar para esta casa. Então nós aprovamos somente isso, a questão da constitucionalidade. Na ordem do dia, pacote de alterações apresentadas pelo Executivo, analisado um pouco antes pela CCJR, é aprovado no plenário Júlio Maia. Representantes do agronegócio e comércio lotaram o plenário da Lemes para acompanhar a votação e aprovação de projeto do Executivo de mudanças tributárias. O texto propôs o perdão de créditos de ICMS para quem deve até R$ 2.000, redução de 25% para 20% do ICMS sobre o litro do álcool e aumento para 30% sobre o consumo da gasolina. Isenção do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, o ITCD, na doação e transmissão de imóveis por municípios e autarquias do Estado, aplicados em programas habitacionais e de regularização fundiária. Manutenção das alíquotas de ITCD de 13% e 6% por prazo indeterminado. Aumento gradual da tabela de valores do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário, Fundersul, cobrado dos produtos pecuários e agrícolas, e a redução da carga tributária de 17% para 7% nas passagens do transporte intermunicipal de passageiros. Críticas do setor do agronegócio, comercial e industrial se concentraram no impacto do aumento das alíquotas do Fundersul na competitividade dos produtos e reflexo nos preços cobrados do consumidor sul-mato-grossense. A partir do momento que nós temos, nos últimos 5 anos, uma evolução no custo de produção, nós temos um sentimento otimista enquanto aumento de área e o setor ele trabalha muito com sentimento. E aí, quando você penaliza o setor com aumento de impostos, você também traz o pessimismo e uma diminuição da capacidade de aumento de produção. Se você imaginar que num litro de gasolina nós vamos ter mais de 30 centavos de aumento por litro, isso reflete em tudo, serviços, produtos, na produção, no produtor rural, tudo isso é muito ruim nesse momento que a economia está vivendo. A gente não sabe como é que vai ser o cenário de 2020, então um pacote, principalmente agora, de tributação, inviabiliza a atividade do agronegócio e em outras cadeias. Aumenta muito o custo do nosso estado, principalmente se a gente pensar numa concorrência de outros estados. A primeira coisa que precisa ter é uma transparência, principalmente no Fundersul. Aonde que é investido, como vai ser investido. O produtor quer saber quando que a ponte dele vai ficar pronta, se vai ser esse ano que vem. Então a transparência é muito importante. Entre os deputados, houve defesa da medida apresentada pelo governo, assim como questionamentos. O Fundersul, ele é constituído de duas formas. O combustível paga 350 milhões ano de Fundersul. E o setor produtivo paga 350 milhões ano de Fundersul. É justo que quem paga a gasolina, que está saindo de 25 para 30, tem estado da federação como o Rio de Janeiro, que é 35, o que acontece? Nós puseram a emenda e fizeram para atender também a cidade. Estou de posição. Eu voto a favor porque o governo não toca o Estado sem o Fundersul. No caso do Fundersul, nós tivemos uma exposição de produtores rurais que vieram aqui dizendo que existe uma perspectiva de abertura de novos mercados, quer dizer, com o aumento da produção, da exportação, o setor já automaticamente iria contribuir mais com o Fundersul, né? Agora, um aumento na carga tributária pode retrair os investimentos, né? Pode inibir esses investimentos. Então eu penso que foi uma medida equivocada do governo, deve repensar para melhorar a arrecadação em outras medidas. Acho que uma das questões que o governo precisa rever com urgência é a questão da renúncia fiscal, né? O governo abre mão de muita receita para conceder incentivos fiscais e nem sempre esses incentivos eles dão o resultado que o Estado precisaria. Eu preciso ver com dados e estatísticas um estudo que diga que esses compensadores servirão. Em tese servirão e haverá um aumento de tributo, infelizmente, no estado de Mato Grosso do Sul. Aprovado por maioria, depois de 2 votações, sendo uma extraordinária, o projeto do Executivo segue para ser sancionado pelo governador e se tornar lei. Também foi aprovado pelos deputados projeto que proíbe em Mato Grosso do Sul o uso em locais fechados de solventes para limpeza ou impermeabilização de imóveis.
Com a aprovação da proposta, prestadores de serviços que trabalham com impermeabilização de bens imóveis com produtos à base de solventes inflamáveis vão ter que se adequar à nova medida. A proposição é de autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, e segue para a sanção do Executivo. De acordo com o parlamentar, a medida deve evitar acidentes em residências com a manipulação de produtos inflamáveis. É uma forma de proibir que esses solventes inflamáveis sejam utilizados em reformas de casas, em imóveis, né, para dar segurança à nossa população aqui no Mato Grosso do Sul. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Barbosinha, do Democratas, que dispõe sobre a presença de doulas durante o trabalho de parto e pós-parto. Com a aprovação da matéria, o hospital não poderá cobrar taxas para permitir a presença da doula e nem de contá-la como acompanhante. O Jornal Parlamentar vai para um breve intervalo. Voltamos já. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Representantes da Sejusp, Detran e Defensoria Pública se reuniram na Assembleia para a assinatura dos acordos de cooperação técnica que vão garantir variedade na programação da TV e rádio do Legislativo. Estamos nos preparando para a TV aberta em breve, o ano que vem. E essa parceria de tempo de cooperação técnica com essas entidades do governo do Estado, da iniciativa privada também, e com todos os organismos institucionais do Estado, nos dará a condição de ter uma grade de programação diversificada, conteúdo de grande repercussão social, de informação e também trazendo questões de meio ambiente, de turismo. Vamos ter um programa infantil que vai ser elaborado pelo Detran, através do Detranzinho, com a participação dos Florestinhas, dos Bombeiros do Amanhã. Então nós temos uma programação já elaborada para o ano que vem, com esses parceiros, algo que vai trazer para toda a sociedade sul-mato-grossense uma televisão de qualidade, com conteúdo, com muita responsabilidade. Para o secretário Antônio Carlos Videira, titular da Sejusp, o convênio é interessante no sentido de mostrar ao público as ações empreendidas pelas polícias e pelo Corpo de Bombeiros no Estado. Essa Casa de Leis faz história justamente divulgando para a população o trabalho que as instituições que integram a Sejusp desenvolvem no Mato Grosso do Sul. Muito desse trabalho tem reflexo no país todo, principalmente o trabalho preventivo da Polícia Militar, preventivo do DOF, da Polícia Militar Ambiental, da Rodoviária Estadual, que fiscaliza nossas rodovias, principalmente combatendo crimes transfronteiriços. Da mesma forma, a Polícia Civil, na medida em que reprime todo tipo de crime, principalmente aqueles que causam maior clamor público. Mato Grosso do Sul hoje é o estado que está em segundo lugar no ranking de competitividade do país, com nota 89,2, e isso é graças ao empenho de todas as instituições que integram a pasta. Sem dúvida é um convênio importante para a Polícia Civil e para a sociedade como um todo, porque vai possibilitar a Polícia Civil de divulgar as suas ações, os seus trabalhos. A gente tem uma série de dicas de segurança para a sociedade, alguns métodos preventivos que o cidadão pode tomar conhecimento. Então isso vai ser mais um canal de comunicação entre a instituição Polícia Civil, os nossos policiais e a sociedade através deste convênio. Para nós, do Corpo de Bombeiros, é uma oportunidade muitíssimo importante, né, para passar informações, dicas, tudo que a população pode ter
o Corpo de Bombeiros faz e pode aproximar, né, a nossa corporação mais ainda, né, da população. No caso da Defensoria Pública do Estado, quem está ligado na TV e Rádio Alemes pode esperar produções que visam orientar e esclarecer a população sobre diversos temas. A Defensoria Pública, além do atendimento judicial das pessoas que precisam de algum modo resolver suas pendências, ela tem a missão constitucional de também fazer o que nós chamamos de orientação jurídica. E a TV, sem dúvida nenhuma, é um grande veículo de comunicação que atinge ao mesmo tempo milhares de pessoas, de modo que com os programas que nós veicularemos, nós transmitiremos às pessoas noções sobre direitos, obrigações, contribuindo para a formação de uma sociedade mais sadia e educada do ponto de vista jurídico. Motoristas de Mato Grosso do Sul também poderão acompanhar as iniciativas desenvolvidas pelo Detran. Firmar esse convênio com a TV Assembleia é de extrema importância para que o Detran possa divulgar cada vez mais as ferramentas que se utiliza para prestar um serviço ao público, né? E através das inovações tecnológicas que possibilita que através de ferramentas melhore a prestação do serviço público, e através da TV Assembleia vai ter a possibilidade de a gente divulgar esse serviço para toda a população. Então eu acho de extrema importância a parceria entre o Detran e a TV Assembleia, e o grande beneficiário desse será o público, será a população do Mato Grosso do Sul. Os termos de cooperação para a veiculação desses programas também foram assinados pelo deputado Antônio Vaz, que na ocasião representou o presidente Paulo Correia. Essa parceria é muito importante para nós, são instituições que têm uma representabilidade muito grande e vai trazer o conhecimento à sociedade do que acontece, né, e como ela pode também ser atendida. Então eu creio que vai alcançar muita gente, que vai ter mais informação. Informação é tudo. A Assembleia Legislativa está de parabéns, o nosso presidente, o Paulo Correia, toda a mesa diretora e os 24 deputados por ter oportunizado esse acesso à informação com mais precisão, com mais rapidez ao sul mato-grossense. Portanto, é uma alegria eu, nesse momento, testemunhar essa assinatura do termo de cooperação com as entidades aqui representadas. 4 décadas de história e 11 legislaturas. Essa é a trajetória da Assembleia Legislativa, que homenageou, na noite desta terça-feira, todos os deputados e deputadas que fizeram parte do Parlamento Estadual. Presidida pelo deputado Eduardo Rocha, que ocupa a primeira vice-presidência do Legislativo, o evento foi marcado pelas mais variadas lembranças. Uma das mais significativas, sem dúvidas, foi trazida por Gandhi Jamil, que falou sobre a transferência da sede da Assembleia ao Palácio Guaicurus. Quando eu fui eleito presidente da Assembleia, até então, a Assembleia era na Missão Salesiana, em frente à Praça do Rádio Clube, e nesse exercício de 2 anos de mandato da presidência, nós conseguimos, junto com o ex-governador Wilson Barbosa Martins, concluirmos as obras desse prédio e transferirmos para cá. Prédio esse que foi inaugurado por nós e pelos deputados da ocasião. Outro fato histórico celebrado durante a noite foi a promulgação da segunda Constituinte sul-mato-grossense em 1989. À época, coube ao deputado Ricardo Baixa a relatoria de tão importante documento para a nossa história. O Brasil havia elaborado a sua Constituição em 88 e nós precisávamos nos estados fazer constituições estaduais. Então, nesse contexto, nós fizemos aqui a nossa Constituição, um trabalhão danado. Nós trabalhávamos aqui até 2, 3 horas da manhã, tentando cumprir prazos e foi a montagem. Nós não tínhamos praticamente um sistema de informática naquela época, a coisa era mais ou menos no braço, né? E compatibilizar e fazer com que as propostas fossem aprovadas e sofrer as pressões das corporações que no final das contas acabaram influindo de maneira forte na Constituição, tanto na Constituição Federal quanto nas estaduais. Esse foi um trabalho hercúleo e nós tivemos orgulho de fazer parte dele. O ex-presidente da Casa de Leis, Jonathan Barbosa, também contribuiu para o crescimento de Mato Grosso do Sul. Para ele, este desenvolvimento não deve cessar tão breve.
É o que também acredita o ex-deputado Antônio Carlos Arroio. O Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais atende e responde pelo que deve fazer. Quero aqui cumprimentar aos colegas que juntos tivemos aqui para festejar esses 40 anos e dizer que a vida continua e esse legislativo merece cada vez mais ser sempre o forte do nosso estado. Mato Grosso do Sul tinha e tem um potencial enorme. E ao longo desses 40 anos, muito se evoluiu. Muitas coisas foram executadas, a infraestrutura foi implementada, mas ainda tem muito a se fazer. E com certeza, a hora que nós tivermos tecnologicamente um estado evoluído, nós seremos o celeiro do Brasil entre os maiores produtores que hoje já somos, né, de proteína animal, de grãos. Eu acho que o estado tem tudo para ser um estado de ponta, um estado de qualidade de vida muito boa e, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros estados do país. E para manter aberto esse diálogo com o passado, nada melhor do que os atuais parlamentares falarem sobre essa gloriosa trajetória. Antônio Vaz, em seu primeiro mandato, e Coronel Davi, em seu segundo, falaram sobre o aprendizado da noite. Estava conversando agora com os deputados das legislaturas anteriores, desde o começo, e estou aprendendo muita coisa com eles. E é mais do que merecido para eles, né, esse prêmio para eles, porque quantos serviços prestados, quantas coisas boas eles trouxeram para o nosso estado, ajudando o nosso estado, contribuindo com o nosso estado. Essa medalha aí é bem-vinda, né, no dia de hoje. Fico muito feliz de poder contribuir com esse estado que é tão importante para o nosso país. Nós vivemos no Estado democrático de direito, onde o Poder Legislativo é peça preponderante para que isso continue acontecendo. O Poder Legislativo dá a sua contribuição, onde tem os representantes eleitos pelo povo, e esses representantes têm que estar comprometidos com aquelas pautas que são importantes para a nossa sociedade. E é assim que eu vejo o Poder Legislativo hoje, irmanado com essa intenção da sociedade de realmente buscar algo melhor para o Mato Grosso do Sul. O evento reuniu dezenas de autoridades e promoveu reencontros entre antigos companheiros. Da primeira à 11ª legislatura, deputados que participaram do processo de construção do Estado e de sua legislação foram homenageados em sessão solene. O retorno ao plenário, que outrora e ainda hoje cedia debates importantes, teve expressos sentimentos de dever cumprido e intercâmbio de experiências entre gerações. A memória, ela muitas vezes, ela nos leva ao passado e à reflexão. E hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Exatamente resgatando a memória e também nos impondo uma reflexão de tudo aquilo que já foi e que já passamos e que já fizemos, pensando no futuro, naquilo que poderemos fazer ainda. Temos aqui 80 e tantos parlamentares, mentes brilhantes que já passaram pelo parlamento, que já viveram situações que eu ainda viverei até o encerrar o desfecho do meu mandato. Então talvez seja uma oportunidade para repensarmos um projeto de lei, um projeto de governo de estado e criar um grande conselho onde nós pudéssemos voluntariamente contar com a colaboração, com as ideias dessas pessoas, principalmente em momentos de conflito de poderes, de crise. Acho que essas pessoas poderiam e deveriam nos ajudar e muito. Mulheres também deixaram sua marca nesses 40 anos de Assembleia Legislativa. Mulheres, elas têm um olhar mais para as famílias, um olhar mais aberto, né? E nós realmente chegamos a alguns pontos que outrora não se chegavam, né? Mas eu acho que tudo é construção e nós demos o nosso passo, nós demos a nossa contribuição e, quiçá, outras mulheres se coloquem à disposição para fazer com que Mato Grosso do Sul e o nosso Brasil tenham aí um olhar mais voltado às famílias. Mães, esposas e outros familiares foram os responsáveis por entregar o diploma de honra ao mérito legislativo a deputados e ex-deputados. Benedito da Palma Oliveira Neto, filho do ex-deputado Benedito Leal,
da segunda e terceira legislatura tem viva na memória a transição da família da região do Bolsão para Campo Grande, assim como a mudança do prédio do Legislativo do centro para o Parque dos Poderes. E naquela ocasião, quando chegamos aqui, não tinha um prédio onde comportava todos, né? Isso para mim ficou mais evidente depois, mas naquela ocasião a gente presenciava, que sempre eu ia visitá-lo quando pequeno, e o gabinete dele era na Praça do Rádio. E aí depois ele foi reeleito para o segundo mandato dele, né, terceira legislatura, e aí já teve a transição na mudança para cá. Então, assim, foi importante a gente acompanhar, mesmo sendo pequeno, mas acompanhar o desenvolvimento da Assembleia, o desenvolvimento do Estado, já que tinha recém dividido, né, Mato Grosso do Sul. Então foi um grande ganho para a gente. Mirta Braga, esposa do ex-deputado Antônio Braga, que atuou da 6ª à 8ª legislatura, destacou que mais do que um reencontro entre os parlamentares do passado e presente, o evento reconheceu o trabalho realizado em prol do desenvolvimento do Estado. Um momento de rever amigos é importante e um momento de relembrar tudo que foi feito, que foi trabalhado, que todas as pessoas que passaram por aqui deixaram uma marca. É importante isso. Eu achei assim, um gesto muito simpático, muito bonito mesmo da Assembleia fazer uma homenagem, né? Principalmente porque a gente tem passado correndo na vida e vai esquecendo coisas. Muito importante. Eu gostei muito do momento especial. Fica por aqui essa edição do Jornal Parlamentar. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais!